A semente de milho, após semeada, precisa absorver umidade para dar início à germinação, cerca de 30 a 35% do seu peso em água. Neste processo, a radícula é a primeira a se alongar, seguida pelo coleóptilo. O estágio VE ocorre quando o coleóptilo atinge a superfície do solo e torna-se visível, sendo empurrado pelo mesocótilo. Em seguida, vão sendo alcançados os estádios vegetativos, simbolizados pela letra V, indo de V1 a VN, onde não corresponde ao número de folhas totalmente expandidas, ou seja, aquelas que possuem a região do colar. Em V1, temos então uma planta com uma folha expandida. Nesta fase ocorre a emissão da primeira folha verdadeira, caracterizada por ser uma folha ovalada. As demais folhas serão pontiagudas. Neste momento, é importante acompanhar a lavoura para um estabelecimento adequado, com o controle de plantas daninhas, pragas e doenças. Até o estágio V2, a planta de milho ainda é dependente das reservas contidas na semente. A partir de V3, com a terceira folha expandida, ela passa a realizar fotossíntese e absorver nutrientes pela raiz. Além disso, em V3, o meristema apical ainda encontra-se abaixo da superfície do solo, o que permite que, em condições adversas de clima, como geadas e em caso de perdas de folhas, ocorra o restabelecimento da cultura, desde que o meristema apical não tenha sido atingido. Porém, em caso de encharcamento prolongado do solo, pode ocorrer a morte da plântula. O meristema apical da planta fica embaixo da superfície do solo até o estágio V5. Com 6 folhas completamente expandidas, V6, o ponto de crescimento está acima do nível do solo. O colmo está iniciando um período de elongação acelerada e o sistema radicular está em pleno funcionamento e crescimento. Nessa fase, deve-se continuar o acompanhamento de plantas daninhas, pragas e doenças, e também realizar a adubação, para aproveitar a rápida absorção de nutrientes que inicia nesse estágio, buscando a eficiência do uso dos nutrientes, particularmente para aqueles móveis, como o nitrogênio. No estágio V9, o colmo continua com alongamento acelerado. A gema axilar, localizada entre o quinto e o sétimo nós abaixo do meristema apical, está sendo diferenciada em um primórdio floral da inflorescência feminina que dará origem à espiga. Em V12, a gema axilar está iniciando a fase de grande expansão longitudinal, onde o número de espiguetas por fileira da futura espiga está sendo determinado. Assim, este momento representa um dos períodos mais importantes e críticos para o desenvolvimento da planta, em termos de rendimento de grãos, indo até a polinização, onde a deficiência de umidade ou nutrientes pode reduzir seriamente o número potencial de grãos, assim como o tamanho das espigas a serem colhidas. A fase de pendoamento, chamada de VT, inicia quando o último ramo do pendão é visível no topo da planta. O estilo estigma, chamado popularmente de cabelo do milho, pode ou não ter aparecido nesta fase. Também nesse estágio, a demanda por nutrientes e água está próxima ao seu máximo. A ocorrência de calor em excesso e a seca podem afetar o potencial do número de grãos. É importante ainda acompanhar o ataque de pragas e doenças, pois a perda de folhas pode afetar severamente a produção final. R1 é o primeiro estágio reprodutivo e representa o espigamento, chamado de embonecamento e polinização, iniciando quando os estiloestigmas, cabelos, se exteriorizam para fora das brácteas da espiga. A polinização ocorre quando o grão de pólen liberado é capturado por um dos estiloestigmas. Nesse período, é definido o número de óvulos fertilizados, que darão origem aos grãos. Por isso, condições de calor e seca são prejudiciais, já que podem afetar a polinização e o número final de grãos. Assim como a desfolha por granizo ou insetos podem reduzir drasticamente a produtividade. Em R2, grãos em forma de bolha, os grãos apresentam coloração esbranquiçada com alto teor de água e baixa concentração de açúcares. Já em R3, o grão contém o máximo teor de açúcar solúveis, especialmente sacarose. Nessas fases, a ocorrência de estresses pode reduzir o potencial de produção através da redução do número final de grãos pelo abortamento. No estágio R4, ou grão pastoso, os grãos se desenvolvem rapidamente, acumulando amido, ocorrendo a redução do conteúdo de água e aumento do teor de sólidos.
Estresses nessa fase podem causar má formação ou gerar grãos xoxos e espigas sem valor. R5 é a fase de formação de dente, sendo caracterizado pela formação de uma depressão, popularmente conhecida como dente, na extremidade dos grãos. A ocorrência de estresses provoca a redução de massa do grão. Também nessa fase, a colheita para a silagem está próxima, que ocorre por volta de 50% de grãos leitosos. R6. Maturidade fisiológica. É caracterizada pela formação da camada preta na base do grão, que bloqueia o movimento de matéria seca e nutrientes da planta para os grãos. O grão atinge a sua maior massa seca, 30 a 35% de umidade, e estão maduros fisiologicamente. A colheita pode ser iniciada, porém, para um longo período de armazenamento da colheita, é recomendado uma umidade de 14,5%.